e ele vai tirá-las da segurança daquele curral, daquele aprisco, e começa a levá-las todas juntas, e agora ele se tornou a segurança delas. Leva até algum lugar onde elas podem se alimentar e comer a sua graminha. Enquanto elas comem a sua grama, a única tarefa dele é esperar e cuidar. Então ele fica ali olhando para ver se não vai aparecer um urso, um leão, um ladrão. Se elas não vão para algum lugar perigoso, ele fica ali apenas esperando. E elas comendo, e ele olhando, esperando. E tudo que ele tem a fazer é olhar para elas. E talvez o que eles fizessem muitas vezes é dar nomes, assim como os professores dão nome para os alunos, né? Os melhores alunos, os professores lembram, né? Dão apelidos lindos, carinhosos, escrevem o nome com muita alegria. Os piores são mais lembrados sempre, né? E os apelidos que surgem à mente do professor, e depois os outros vão sendo acrescentados e lembrados durante o ano, e os nomes são aprendidos. E talvez o pastor de ovelha ficasse dando nomes para as ovelhas. E lembra, esta aqui é a ovelha que sempre sai desgarrada. Essa é a ovelha que briga com as outras. Essa aqui quer chegar primeiro, né? Depois a outra, mas essa ovelha é boazinha, ela está sempre perto dos outros. Essa ovelha está sempre cuidando dos outros. Então o pastor fica ali olhando para as ovelhas. E até que chegou a hora de levá-las para tomar uma água. Então ele tem que levar naquele lugar onde a água é paradinha, porque senão elas não bebem água, não pode ser água corrente. E lá vão as ovelhas e vão deixando a grama e chegam perto da água e tomam a água. E o pastor fica ali esperando agora que elas tomem a sua água. Talvez ele tenha um canto melhor ali para que ele possa tomar água também, depois do dia tão agitado de trabalho, esperando e esperando as ovelhas comerem, né? Estando ali ao lado delas. Depois, à tardezinha, vamos voltar para o curral. Talvez alguma ovelha tenha se machucado, ele precisa cuidar dessa ovelha, precisa tratar. Ele leva todas para a segurança do curral, para que ele possa ir descansar, sabendo que ali estão seguras. Mas essa vida muito pacata é interrompida algumas vezes exatamente por aquilo que ele estava lá preparado para enfrentar. Um leão, um urso, algum ladrão, alguma coisa que possa aparecer que não é alguma coisa muito fácil. E lá está o pastorzinho de ovelhas, cuidando dessas ovelhas para que nada aconteça. Mas Jesus não é um pastor assalariado, contratado para cuidar das ovelhas. Se assim fosse, esse pastorzinho, cuidando das ovelhas, chegaria no 7º dia da semana, ele não iria trabalhar e o dono das ovelhas precisaria arrumar alguém para fazer isso, porque hoje é dia de descanso, elas não são minhas, eu não tenho responsabilidade sobre elas, já cumpri a minha parte. Esse assalariado talvez não se importasse muito quando as ovelhas não estão bem confortáveis, não estão bem seguras. Talvez esse pastor, ao olhar que vem se aproximando um urso ou um leão, ele possa ficar exatamente na posição onde o urso está vindo e ele está aqui, e ele vai procurar um lugar que ele fique entre as ovelhas, porque se o urso vier, é melhor que pegue uma das ovelhas do que pegar a ele mesmo, né? Então vamos ver se acontece alguma coisa que o urso não me pegue. Se pegar a ovelha, a gente arruma outra, compra outra, espera nascer outra, mas que não seja eu. Assim vai fazer um trabalhador assalariado, onde ele está se dedicando, mas aquilo tem limites. Os limites são impostos pelas obrigações, pelos contratos, pelo que foi combinado, mas arriscar a sua vida não precisa nem escrever no contrato que ele não vai fazer isso. Assim é um assalariado, ele cumpre responsabilidades, ele cuida, mas tudo tem limites. E por mais que ele ame aquele trabalho, por mais que ele se dedique naquele trabalho, é difícil ele encarar aquele trabalho como se fosse a sua própria família. Talvez esse pastor, ele tivesse já filhos e não fosse tão novinho, e o que ele faria por seus filhos, talvez não fizesse por aquelas ovelhas. Então, sempre vai haver limites. Mas o dono daquelas ovelhas, talvez ele olhe diferente. Quero dizer uma outra coisa que Jesus não é. Jesus não é um vaqueiro. Aí você pensa, bom, vamos ver a diferença entre um pastor de ovelhas e um vaqueiro. Eu fico pensando então que se Jesus fosse um vaqueiro, ele teria um cavalo, né? E cuidaria então das suas vaquinhas,
E aí, enquanto as vaquinhas estão no pasto, ele poderia treinar laço, né? E ele aproveitaria então e laçaria algum bezerro e pularia do seu cavalo, grudaria na cabeça do bezerro e pula para o lado para fazer com que aquele bezerro deite no chão, e vamos treinar, amarrar as patas, né, daquele bezerro. Ou talvez, enquanto já treinado, enquanto os bois, as vacas, os bezerros estão indo, ele vê que alguém se desgarrou. Então lá vai aquele vaqueiro com todo carinho do laço e prende o bezerro pelo pescoço, amarra no cavalo, dá um puxão e traz ele de volta com todo o carinho de um vaqueiro para aqueles bezerros. Ele pegaria com força, puxaria talvez pelos chifres do animal, e assim seria um tratamento diferenciado. E ele largaria lá na manga, como chamam alguns, que é aquele lugar onde tem a grama. Ele larga lá e à noite ele volta para buscar. E ele vai deixar eles próximos de algum lugar que tenha água, e eles vão se virar para beber a água. E lá vão então aqueles bois, vacas e bezerros, e aquele gado vai beber a água, e os seus cascos duros vão chegando perto da água e vão estragando a grama, o mato que tem próximo. Então uma hora aquela grama vai morrendo, vai ficando só aquele barro mesmo perto da água. Por causa disso, a água já mistura com barro, com pedaços de grama, e fica aquela sujeira, e essa é a água que eles vão beber mesmo. E os seus cascos duros vão continuar sobre aquela grama, e eles mesmos vão destruir a sua própria alimentação. E se o vaqueiro não cuidar muito, se ele não estabelecer alguns limites e dizer, bom, um tempo eles ficam nesse lugar, e depois, enquanto esse lado recupera, depois troca, uma hora eles já não tem mais nada para comer, não tem mais como se alimentar. Diferente das ovelhas, que leves, e não vão chegar com aqueles cascos duros e pesados, né? Não vão destruir tudo. Então Jesus também não é um vaqueiro que trata de uma maneira mais rude, tratando as coisas de uma maneira mais grosseira. Mas Jesus é um bom pastor que cuida das ovelhas. E a diferença de Jesus para um assalariado e para um vaqueiro é exatamente a maneira como cuida. De ser o dono dessas ovelhas, Jesus vai cuidar com apreço. Quando você vê o texto dizendo que eu conheço as ovelhas e sou conhecido por elas, o vaqueiro faz isso com um berrante, e o gado vai conhecendo aquele som e sabe que precisa seguir aquele som. Mas o pastor usa a sua própria voz, e as ovelhas vão seguindo a voz do pastor. Quando elas estão em perigo, o pastor vai falando, vai chamando, vai gritando às vezes, e elas começam a vir e aproximar-se. Lá vai aquele pastor que usa o seu cajado às vezes para tirá-las de um buraco, de uma ribanceira, e às vezes vai levá-las no seu próprio colo, às vezes vai colocar sobre os seus ombros, e se ela estiver ferida, já vai cuidar ali mesmo, e vai depois levá-las para o aprisco. Então o cuidado é totalmente diferente. O cuidado de Jesus para com suas ovelhas é alguma coisa muito especial, é um tratamento diferenciado. E quando fomos ao ID e fomos anunciar isso, usamos algumas palavras. Usamos as palavras ousadia, usamos as palavras, ou a palavra avançar. Então essas palavras ousadia e avançar estavam ali durante os nossos encontros, durante as nossas devocionais, dizendo, vamos continuar, não podemos parar, porque esta mensagem é uma mensagem muito preciosa. É uma mensagem que precisa continuar sendo dita. Porque o ladrão não vai tratar o boi diferente da ovelha, o ladrão não está preocupado se aquilo machuca, o ladrão não está preocupado se aquela ovelha ou aquele boi está com algum problema. Ele simplesmente quer levar, porque ele está visando outra coisa. E ele está preocupado com outras coisas, ele está preocupado com o seu lucro, com os seus bens, e ele quer recursos daquele investimento e daquele trabalho que ele está fazendo. Mas o pastor cria laços, o pastor chama pelo nome, o pastor se envolve com a vida das ovelhas, com o dia a dia. E não interessa se é o 7º dia, o 6º dia, se é sábado, se é domingo, o pastor está lá todos os dias. E se ele estiver dormindo e começar a ouvir as ovelhas fazendo barulho,
ele vai levantar-se e vai lá para saber o que é. E ele vai procurar identificar todos os problemas até que tudo esteja seguro novamente. E eu fiquei pensando nessa figura de um pastor. Queria que você fosse comigo para o livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Eu queria que você visse a disposição de Davi por ser apenas um pastor de ovelhas. Então, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35, diz assim: Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava de sua boca, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Essa disposição de Davi foi porque ele era apenas um pastor de ovelhas. E o que Davi estava falando aqui para o rei Saul é: eu posso enfrentar o Golias, o guerreiro mais forte dos filisteus. Eu posso enfrentar o Golias, porque eu já enfrentei ursos e leões. E as pessoas olhavam para o menino pastor de ovelhas. Talvez Jesus esteja sendo visto ainda hoje como uma pessoa fraca, uma pessoa que já morreu, uma estátua numa cruz em algum lugar. Talvez Cristo esteja sendo visto como uma pessoa muito simples. Na época em que Jesus andou aqui, as pessoas também o viam assim. Talvez alguém pudesse oferecer alguma coisa, mas eles não entendiam nada do que Jesus poderia fazer, da força de Jesus, dos planos de Jesus e da autoridade de Jesus. Então, quando falamos de fé em Jesus, quando falamos de ousadia, quando falamos de esperar em Jesus, quando falamos de amar as pessoas como Jesus nos amou, nós estamos falando de um pastor de ovelhas como Davi, que quando você olha, é apenas um menino simples e leva as ovelhinhas para comer grama e beber água. Mas analogicamente falando, com esse mesmo poder e autoridade para enfrentar o urso, enfrentar o leão, para trazer segurança às suas ovelhas. Nós, como ovelhas de Jesus, vamos olhar para Jesus com aquele rosto meigo, com aquelas palavras suaves, com aquela preocupação de um pastor de ovelhas. Mas nós conhecemos a autoridade que Ele tem para nos livrar da morte, para nos livrar do pecado, para nos livrar de todas as investidas do inimigo que vem para roubar, matar e destruir, como temos falado esses últimos dias. Como esse Jesus, mesmo aparentando ser tão fraquinho e apenas um Jesus meigo, é o Deus Todo-Poderoso, cuidou das nossas vidas, enfrentou os perigos e entregou-se à morte por nós, que não recuou, que não nos olhou como uma obrigação, mas como olhou para nós como sua posse preciosa, investiu a sua vida, investiu a sua morte e hoje ainda cuida das nossas vidas. Quando oramos a Jesus, não podemos deixar essas duas imagens fugirem à nossa mente. Desse que está preocupado conosco, que nos alimenta, que nos tira a sede, que conhece a nossa alma, o nosso espírito, conhece as nossas lutas diárias, que não tira folga, que não está longe, que ouve se for de madrugada, se for durante o dia, a hora que for, esse pastor que nos conhece, mas também não pode sair da nossa mente, desse pastor que enfrenta todos os perigos e dá a sua vida por nós, que não volta atrás, que não teme nada e que se entrega totalmente por nós e que sempre, sempre vence. Você crê assim? Graças a Deus por esse pastor que ama tanto as nossas vidas. Eu gostaria que nós tivéssemos ainda um tempo em que louvássemos ao Senhor, cantássemos ao Senhor
Então quero convidar a equipe que está hoje de manhã e nós vamos continuar louvando ao Senhor. E ainda dentro deste período de mensagem, de cânticos, ainda eu queria que o seu coração continuasse aberto para continuar ouvindo o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. E depois eu quero convidar aqui a Ruth Cruz para que deixe uma palavra para todos nós, para a nossa igreja, para aqueles que foram, para aqueles que não foram, mas ela vai deixar uma palavra para as nossas vidas, o seu testemunho, a sua mensagem, também para tudo que nós ouvimos, para tudo que nós anunciamos. E eu queria pedir que você convidasse alguém para que de noite pudesse vir aqui ver o nosso trabalho. Estive ontem na reunião dos pastores, lembro da reportagem que saiu na revista Veja, falando sobre salários de pastores e como alguns estão vendo isso como negócio, como profissão, como oportunidade para ficarem ricos. E nós todos estávamos investindo no ID. Alguns, mesmo os que não foram, estavam aqui orando, estavam aqui buscando ao Senhor, deram o seu dinheiro para que pudéssemos ir lá, e os que foram também pagaram, e dormimos no chão das escolas, e o dia todo trabalhando. Lembro que o Vinícius, meu filho, quando chegava à noite, ele falou: pai, não aguento mais, estou muito cansado. E estávamos lá, e vamos continuar, e há muita coisa, e quando fala, terminou. Só tem uma reunião para a gente fazer agora, para resolver algumas coisas. Então, muito trabalho investido, e o pastor Ademir ficou abismado e disse: eu não consigo entender como que vocês vêm lá de São Paulo até aqui para se doar tanto. É uma coisa incomum. E nós não estamos como alguns interessados no dinheiro, não estamos numa profissão, nós estamos mostrando um pastor que ama e cuida das suas ovelhas. Nós temos uma mensagem para anunciar e estamos cumprindo a obra que Deus nos deixou. Portanto, ide, pregai, anunciai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós estamos fazendo, anunciando esta mensagem tão rica de Jesus, nosso bom pastor. Vamos todos agradecer a Jesus, vamos cantar de todo o nosso coração, louvando esse Jesus que nós amamos tanto. Bom dia, irmãos. Todo tempo é tempo de louvar a Deus. E nesse louvor, nós realmente vamos colocar Deus como o máximo que Ele pode ser em nossa vida. Nós iremos cantar que sobre a terra Ele é rei, e sobre a minha vida eu quero que Ele seja um rei. Então, coloque-se diante dos pés desse rei, ajoelhe-se, entregue-se dentro do seu coração, porque se Ele realmente estiver à frente da sua vida, os seus problemas, suas preocupações vão ser muito menores do que da forma como nós projetamos. Deus tem poder, Deus tem uma sabedoria que vai muito além do que nós possamos imaginar. Então vamos nos entregar a Ele, vamos fazer uma oração e logo em seguida eu vou pedir para que os irmãos fiquem em pé e possamos louvar todos juntos a esse que é o nosso Rei. Bondoso Deus eterno Pai, Senhor, aqui estamos para Te louvar, Senhor, para nos ajoelharmos perante a Ti. Senhor, eu reconheço, eu não sou ninguém, mas o Senhor me escolheu e eu pude Te aceitar, ó Pai, e por isso eu sou muito grato. O Senhor tem me livrado, tem cuidado de mim, da mesma forma que o Senhor tem cuidado desse grupo e tem cuidado de todas as pessoas que estão nessa igreja, ó Pai. E nós Te pedimos, Senhor, usa nossas vidas, esteja fazendo a partir do Teu querer, Senhor, e não da nossa sabedoria. Mas, ó Pai, eu quero me entregar, eu quero entender que o Senhor realmente é esse Rei, que o Senhor vai tomar as decisões e eu vou acatá-las, ó Pai. Mas com alegria no meu coração, porque eu amo Te servir, ó Pai. E é essa oração que eu peço que esteja no coração de todos dessa igreja, Senhor. Abençoe-nos e aceite esse nosso louvor, ó Pai. Esteja conosco em cada momento. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Reina em mim.
Deus que nós cantamos, que é rei e é tão soberano, também é nosso amigo. E é isso que nós vamos cantar, que eu quero ser amigo de Deus. E Ele nos aceita como amigos. Então vamos aproveitar e vamos cantar isso, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém, irmãos? Eu só tenho a te agradecer, porque eu posso ser teu amigo, Senhor. Eu quero te agradecer por essa paz que eu tenho no coração, pela paz que só o Senhor pode dar em todos os momentos de tribulação, ó Pai. Que o Senhor nos dá paciência, que o Senhor nos dá ousadia, que o Senhor nos dá força, ó Pai. Eu quero agradecer porque foi a minha escolha e foi a escolha desses irmãos, Senhor, estar aqui na igreja neste momento. Escolheram a Ti, ó Pai, e hoje podemos estar em comunhão perante a Ti, Te entregando esse louvor, Senhor, com toda a alegria do nosso coração. Isso é maravilhoso. E a Ti, ó Pai, eu entrego a minha vida e peço que o Senhor também use a vida desses meus irmãos com sabedoria. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos cantar mais uma vez essa letra? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a
Bom dia. Digo para os irmãos que estar aqui hoje, eu creio que todos os que participaram, direta ou indiretamente, estão tão emocionados quanto eu. E interessante que faz tudo passar como se fosse um filme na cabeça da gente. Os caminhos que Deus faz, irmãos, às vezes são desconhecidos para nós. Mas nós temos que confiar. Confia no Senhor, faze o bem. Habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Assim nós confiamos, né, irmão Célio, de que realizaríamos o ID. Assim nós confiamos que Deus tinha uma cidade. E Ele nos colocou neste lugar. E eu quero dizer que foi tremendamente maravilhoso. Eu sei que de qualquer forma, todos vocês colaboraram para que isso acontecesse. De um jeito ou de outro. Essa emoção que eu sinto agora é a que você tem que sentir aí também. Participar do ID, desse ID, foi uma coisa fora de série, irmãos. Desde a escolha da cidade até aquela ida num bairro distante que mais pareceu um rally do que uma saída para um evangelismo, que nos fez trabalhar a questão de estarmos fazendo aquilo que Deus quer e de chegar lá, de cumprir a parte que Ele nos deu. Ver as nossas crianças trabalhando, irmãos, ver as nossas crianças se dispondo, tão pequeninos, felizes, alegres, desde o Davi, o menorzinho, a Sara, o Vitor, Daniel, o Mateus. Irmãos, é uma coisa maravilhosa, sem palavras. Agora, ver aquele menino da cidade dizer que nunca teve um carnaval como aquele. Se essa é a nossa alegria, imagina a alegria do coração de Deus. Então, o que nós podemos dizer para os irmãos é o nosso muito obrigado. Porque nós conseguimos fazer um ID dessa vez, aonde quando chegou na hora de sair, nós não tivemos que pedir mais um pouco financeiramente para cada um que dispôs do seu trabalho. Isso foi uma bênção. Uma bênção. Eu pedi essa palavra ao pastor porque à noite eu não vou poder estar aqui. Eu vou estar lá no ponto de pregação do missionário Guinomar. E eu precisava dizer para os irmãos os nossos sinceros agradecimentos pela oportunidade que vocês nos deram de trabalhar, pela oportunidade de servir ao Senhor com os irmãos, de poder ter aquela comunhão. Tudo correu muito bem, tudo deu certo. E nós pudemos ver ali mais de 70 vidas entregues ao Senhor. Temos que fazer a nossa parte, irmãos. O pastor Ademir, para quem acompanhou aí pela rede social, diz que na quinta-feira tinha mais de 10 visitantes no culto de oração. Irmão, sabe o que é 10 pessoas diferentes sentadas na sua igreja, que nunca tinham ouvido falar de Jesus? Isso é maravilhoso. É 50% da membresia dele, porque ele tem 20 membros. Você já pensou se nós tivermos 50% da nossa membresia aqui só de visitante? Isso é maravilhoso. E isso só aconteceu porque nós, como igreja, escolhemos fazer. Porque nós podíamos ter escolhido desistir, não é? Podíamos. E quantas experiências, quantas coisas. Se você não teve a oportunidade de participar do ID, participe do próximo. Se esforce, escolha.
Fale, eu vou participar. Você fazer uma viagem de 3 horas, que seja, 3 horas e meia, 4, por causa da demora, por causa da chuva, alguns levaram 5. Você ter a oportunidade de fazer essa viagem, como eu fiz, indo com o pastor Té, voltando com o pastor Wagner, já é um id. Já é um id. Agora, você vivendo aquele tempinho com cada pessoa, vendo o trabalho do Igor na direção do coral, vendo o trabalho da Adriana com A Tarde Feliz, da Keila, da Mônia com o Kids Game, das mulheres na cozinha, todo ID, uma das mulheres que nós contratamos, elas se convertem. E nós chegamos lá e vemos as pessoas falando de Jesus, você quer falar também? E a conversa é essa o tempo todo, irmãos. Não tem experiência melhor. E nós estamos aqui para isso, para trabalhar, para servir ao Senhor. E isso só acontece porque nós dobramos os nossos joelhos, porque nós oramos e porque nós investimos. Torno a falar, missões se faz com os joelhos que oram, com os pés dos que vão e com a mão dos que contribuem. Não tem como fazer sem esse tripé. Não podemos recuar, temos que continuar avançando. 2 anos atrás, o tema de missões era Minha Vida, Impacto para a Nação. Você falou isso muito, que queria que sua vida impactasse. Aí o ano passado nós falamos que íamos ser luz, né? Minha vida vai impactar essa nação e eu vou ser luz. E esse ano o tema vai ser Eu vivo para a glória de Deus. E nós vivemos um pouquinho disso, já ali no ID. E temos que continuar vivendo cada dia. Ore, participe, não fique de fora do próximo ID. Onde vai ser? Não importa, não se preocupe com isso, é um detalhe. Sentimos isso na pele esse ano. Sentimos isso bem de pertinho, né, irmão Célio? Onde vai ser? Só sabíamos que ia ser. E foi. E foi uma bênção para a glória de Deus. Eu quero deixar um versículo com os irmãos. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos todos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por mais uma etapa cumprida. E vamos continuar. ID 2014. Se estivermos aqui com a graça de Deus, eu vou. E você? Amém. O ID 2014 começou. Não começou? O 2013 já acabou, já fomos, voltamos, agora estamos já vendo 2014, tudo que nós vamos fazer. Vamos começar arrecadações, planejamentos, vamos começar visitas, vamos começar muita coisa. Diga, Ruth. Oi? Irmãos, os irmãos estão sabendo que o pastor Ezequias e a irmã Maria Helena, eles foram transferidos para o Rio de Janeiro. Existiu uma necessidade pelo trabalho de gerenciamento de missões lá no Rio. E eles escolheram levar esse casal tão querido para lá. Nós ficamos tristes, mas lá eles estão muito felizes. E a gente sabe que eles estão fazendo a vontade de Deus. Mas como Deus não deixa o nosso coração triste, Ele preparou outro casal para vir ficar no lugar do pastor Ezequias e da Maria Helena. E breve nós teremos o pastor aqui conosco, nos visitando. Eu quero apresentar para vocês a irmã Deise. Irmã Deise, fique em pé. Essa é a irmã Deise. Eles são membros da PIB de Osasco. E ela vai morar aqui, pertinho da gente. No mesmo apartamento que morava. Já vai morar não, já está morando, né? No mesmo apartamento que o pastor Ezequias e a irmã Maria Helena moravam. E
eu estou convidando ela para estar com a gente e fazer parte, então, conosco aqui. Eu gostaria que os irmãos, então, pudessem dar um abraço nela, recebesse. A gente sabe que essa coisa de transferência de igreja, né, pastor, não é fácil, né? Temos que conhecer novas pessoas, mas com crente não tem problema, tudo é muito rapidinho, né? Só uma questão de momento. Então, eu quero dizer, irmã Deise, que a igreja recebe você com muita alegria, e ao pastor Helder também, mas hoje ele já está viajando. Já está trabalhando, né? Graças a Deus. Assim Deus tem abençoado as nossas vidas. Nós vamos ter uma programação de aniversário da igreja no dia 2 e 3 de março, sábado e domingo. Talvez até na sexta-feira estamos planejando isso. E no dia 3 de março, provavelmente, é justamente o pastor Ezequias que estará falando no dia do nosso aniversário, como um culto de despedida, porque aí ele já vai estar morando no Rio de Janeiro, já está com trabalho no Rio de Janeiro, mas ele estará se despedindo da nossa igreja com a sua mensagem, com a sua participação no aniversário da igreja. Então vai ser um tempo abençoado, bastante feliz para as nossas vidas, de cumprir a nossa missão, de cuidar, de estarmos juntos. E despedindo do pastor Ezequias, estamos já recebendo o pastor Helder, que está aqui pertinho de nós, a sua família, a sua esposa. Então estamos felizes porque Deus tem nos mantido sempre de alguma maneira envolvido com missões do nosso Brasil. Nós vamos orar para encerrar esse culto, e eu tenho um pedido muito especial aos irmãos. O seu Rafael, da Mandirce, marido da Mandirce, pai da Cristina, ele piorou bastante. Ele esteve internado há tempos atrás, foi por uma clínica, estava recebendo cuidados, mas entrou num processo de infecção, precisou voltar para o hospital, está bastante ruim, precisamos orar pela sua vida. Ainda precisamos de ajuda dos irmãos, precisamos de ajuda, e o comentário que eu ouço não é possível que numa igreja, né, como a nossa, não tenham pessoas que possam ajudar, e eu sei que tem. Nós precisamos de algumas pessoas para ajudar a cuidar durante a noite dele, quando ele estiver no quarto. Então, quando ele for transferido para o quarto, ele precisa ter alguém que fique junto com ele. Então, se você pode ajudar, pode passar uma noite lá, por favor, deixe avisado. Para quem a gente pode avisar, irmão Paulo? Para o irmão Paulo mesmo, por favor, deixe avisado para o irmão Paulo que dia você pode, quantos dias você pode. Então, por exemplo, toda terça-feira, toda quarta-feira, ou uma quarta-feira, ou o tempo que você puder. Ou se você puder pagar uma enfermeira, de repente você não pode estar, mas você tem condições, eu vou pagar uma enfermeira para estar lá. O que você puder ajudar, vamos ajudar essa família. Enquanto eles estavam com essa dificuldade com o seu Rafael, o irmão Walter passou mal, precisou ir para o hospital, teve que ser internado. A família está passando por um tempo de muitas tribulações. Temos oramos por eles na reunião de quinta-feira com as mulheres, oramos no culto de quinta-feira, reunião de oração e estudo bíblico. Então temos orado por eles durante os outros dias, mas vamos continuar orando para que a bênção de Deus esteja ali, o cuidado de Deus, as soluções de Deus. Vamos ficar todos em pé, vamos orar por esta família. Tantos precisam de oração, a gente tem orado, mas hoje quero orar especificamente por isso, por essas vidas, e estou contando com a sua ajuda, a sua disposição para abençoar esta família mais uma vez. Oremos. Graças a Ti, Senhor, pela Tua grande obra. Obrigado, porque neste domingo de manhã os nossos corações estão ardentes de alegria por tudo que o Senhor fez. E é assim que o Senhor tem ensinado, é assim que temos experimentado. Enquanto choramos as nossas tristezas, os nossos fracassos, continuamos nos sentindo fracos e debilitados e parece que o Senhor está longe. Mas quando nos levantamos e servimos o Senhor e nos desgastamos, então, na verdade, ficamos mais fortes. As tristezas são trocadas pelas alegrias eternas do Senhor. E a satisfação que fica em nosso coração inunda as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja, o nosso culto. Obrigado porque podemos ver no domingo de manhã tantos jovens, adolescentes servindo ao Senhor, com a sua vida, com os cânticos, e podemos nos sentir melhor representados como igreja diante do Senhor neste culto. Muito obrigado a Deus, porque foi a ação do Senhor
foi a resposta do Senhor e foi o privilégio que o Senhor nos deu de servir ao Senhor. Tudo isso tem feito a grande diferença. O Senhor continue nos levando na obra do Senhor todos os dias, com ousadia e sem deixar que recuemos ou que nos tornemos tímidos ou medrosos, mas que todos os dias possamos apresentar Cristo, o bom pastor, para todas as vidas. Usa-nos todos os dias. Abençoe a tua igreja, abençoe o pastor Helder, a sua esposa, abençoe o pastor Ezequias, também a sua esposa, nessas transferências que estão acontecendo. O missionário Alexandre também está vindo de tão longe, que as tuas bênçãos estejam sobre estas vidas, e eles sintam-se bem cuidados pela nossa igreja e abençoados por ti. Ó Deus, olha para as nossas necessidades, temos muitas necessidades, mas estamos de corações alegres. A única coisa que nos preocupa grandemente como igreja hoje é a vida do seu Rafael, o desgaste que está sobre toda a família, os dias sem dormir, sem descansar, as noites sem dormir, os dias sem descansar, tantas coisas e preocupações. Quero pedir ao Senhor que o Espírito do Senhor traga consolação sobre todos eles. Quero pedir ao Senhor que os teus cuidados sejam manifestos sobrenaturalmente e também através de cada um de nós. Que a tua graça seja sobre aquela família e especialmente sobre a vida do seu Rafael. Que o amor de Cristo esteja invadindo a sua vida, a sua mente, e que o seu corpo seja tratado pelo Senhor. O Senhor que tem as respostas, tem os caminhos, o Senhor que demonstra teu amor para as nossas vidas. Nós esperamos em ti e vamos nos dispor, muitos de nós, para cuidarmos, para estarmos juntos, para abençoarmos esta família tão querida e especial para nós. Que o teu amor seja sobre eles, então oramos ao Senhor, e que a tua palavra continue nos nossos corações e na nossa boca, e as nossas atitudes possam realmente representar bem este tema de que vivemos para a glória de Deus. Ó Deus, abençoe as nossas vidas, cuida de nós e recebe-nos no louvor ao Senhor. Nós oramos juntos como igreja, na mesma fé e ao mesmo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos retomando aí os trabalhos da escola dominical, depois de um período em que a gente não tinha divisão de classes, né? Então nós tivemos aí durante todo o mês de janeiro estudo muito interessante sobre os diversos momentos que a igreja primitiva passou, né, pastor? E como eles solucionaram boa parte desses problemas, como é que eles lidaram com esses problemas. Esses estudos, vários dos irmãos estão voltando aí das suas férias, do seu período de afastamento aí, né? Então esses estudos estão na internet e podem ser acessados. Foram 5 estudos, a finalização com o pastor, e eles podem ser acessados. Então se o irmão não teve oportunidade, porque estava distante, ou qualquer coisa, pode acessar lá. Um outro estudo que nós tivemos semana passada, os irmãos que estavam aqui, que não estavam lá no ID, que estavam aqui em oração, né? Eu acompanhei aqui e os irmãos realmente estavam em oração a favor de que aquela batalha que estava acontecendo contra o inimigo lá estava sendo vencida, né? E que o suporte de oração dos irmãos. E nós tivemos um estudo sobre design inteligente. Então o irmão Tirson nos trouxe um estudo sobre design inteligente. Esse estudo não ficou gravado, mesmo porque boa parte dos recursos não estavam aqui, estavam fora e tudo mais. Mas o irmão Tirson, ele sempre prepara um material por escrito. Então se algum irmão se interessa pelo tema, tem interesse pelo tema da questão do design inteligente, né? Foi distribuído material aqui para os irmãozinhos que estavam aqui e tudo mais. Então pode conversar com o irmão Tirson e a gente providencia uma cópia, ver como é que a gente pode fazer isso, né?
como a partir de hoje a gente vai estar retomando o estudo nas salas, e praticamente todas as salas não conseguiram vencer o último material que estava sendo trabalhado, apesar das novas revistas terem sido adquiridas já estão à disposição, até se os professores quiserem já dar uma olhada, pegar a revista antes, dar uma olhada com mais cuidado antes, ou até eventualmente distribuir para os próximos estudos, mas então a grande maioria das salas ainda está terminando o último estudo, né? Então os adolescentes acho que estão na lição 8, se eu estou correto, né? O pessoal de Romanos que está estudando Romanos está no capítulo 9, parece, por aí. 11. Então está no capítulo 11, já avançaram mais um pouquinho do que eu sabia, né? Então as salas estão com o seu material, mas eu só peço para os professores retomarem, né? Darem uma relembrada aí do que vem sido estudado, porque ficamos um mês aí de intervalo, né? Tiveram férias desse período de estudos dentro desse material, né? Então que os professores possam hoje dar uma retomada. A gente vai ter uma reunião de professores, a gente está vendo a possibilidade de fazer uma reunião com todos os professores para a gente dar seguimento aí, e a gente já tem agendado com os professores na agenda da igreja, né? 3 encontros de capacitação. Então a gente está bolando como é que a gente vai fazer esses encontros com os professores. Aí só para os professores, né? São encontros que têm a ver com didática, com outros aspectos que possam auxiliar os professores nos seus estudos, na sua forma de lidar com os alunos e preparando o material. Então, tem um recado que me chegou às mãos, se tiver mais algum recado e alguém precisar de dar, que é o recado da Silvia, né, falando que o coro da igreja terá ensaio hoje às 11h30, ok? Então às 11h30 os coristas da igreja estão convocados aí para o ensaio que vai também acontecer a partir de hoje aqui às 11h30, tá bom? Mais algum recado, irmãos? Hoje não tem ensaio do coral jovem, né? Tá. Então, como a gente está num período de retomada aí desses estudos, eu vou pedir para ficarmos de pé, e eu vou pedir para a Cíntia, pode ser, sim, nos dirigir em oração. Então, domingo à noite a gente teve uma palavra aqui, o preleitor da noite falou de Efésios 6, trabalhou em Efésios 6, e ele falava sobre a palavra como a espada que vence o inimigo, né? E para saber usar a palavra para vencer o inimigo, tem que conhecer, né? Então, para usar bem a espada, tem que trabalhar a espada, saber como é que ela funciona e tudo mais, né? Senão não dá para... e a gente estava vendo lá que é a única arma de ataque lá, de toda a armadura, né, descrita lá por Paulo, a espada, que é a palavra de Deus, é a arma de ataque contra o inimigo, né? E se a gente não souber manipular a espada, não souber manipular a palavra, então que a gente possa nesse ano dar muita atenção ao estudo da palavra de Deus, ao período que a gente pode estar em grupos menores estudando a palavra de Deus também, e que Deus possa estar nos orientando para que isso seja feito de forma que o agrade. Você pode nos dirigir em oração? Oremos então, irmãos. Pai querido, muito obrigada por esse dia, muito obrigada porque nós temos essa oportunidade de estar aprendendo cada vez mais da Tua palavra e da Tua vontade para as nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor levanta pessoas que estão mesmo dispostos a aprender, a estudar mais profundamente e passar esse conhecimento para todos nós.
Abra, Pai querido, o nosso coração, para que, além dessas pessoas, o Teu Espírito venha e toque e fale e mostre a Tua vontade para as nossas vidas e para a vida da Tua igreja. Obrigada, Pai querido, por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, temos o cafezinho, né? E após o cafezinho, podemos dividir em classes.